Agora você está ao vivo. Tá, olha lá, adicionar convidado. Não. Acho que deu, né? Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Vai iniciar de novo, né? Gente, a gente não tinha orado, né? A gente começou, eu comecei a orar no meu coração, mas a gente não orou, né? Alguém quer orar agora de manhã? Pode ser você? Pode ser você, Marilda? Pode ser? Vai. Então tá. Sim. Soberano Deus, eterno Pai, nesse instante, Senhor, coloca as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco através, Pai, da Tua palavra, Senhor, que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós venhamos aprendendo, Senhor. Ser conosco, Senhor, nesta manhã, Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor. Abençoa a vida da Cláudia, Senhor, fala o coração dela para que ela possa transmitir a nós, Senhor. Abençoa, Senhor, esse tempo que estamos aqui, Senhor, reunido em Teu nome, Senhor. E abençoa aqueles que também estão, Senhor, online, Senhor. O Senhor vai de encontro, Senhor, com tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora eu já estou mais, olha lá. A Marilda entrou. E a Carol, né? Ah, Marilda, isso mesmo. Então vamos lá. Carol, você faz a chamada então? Você está me ouvindo agora? Então vamos lá. Então o tema, né, da nossa apostila é: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Você faz a chamada então? Você está me ouvindo agora? Ah, tá, é a Lina. Eu falei, pronto, agora eu estou gravando, né? Não, a pessoa não tem tecnologia, né? A pessoa está sem tecnologia, sou eu. Então vamos lá. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a gente fez uma aula, esses dias eu estava formando uma aula e eu coloquei: você é o quinto evangelho. E isso era para mim. Você é o quinto evangelho. Porque na verdade o evangelho fala do amor de Deus. Fala das suas promessas, fala do seu alcance, fala do toque do Espírito Santo, fala da ministração do Espírito Santo sobre o nosso coração. E nessa manhã o Senhor já, aqui enquanto eu estava orando antes da aula, o Senhor já tocou o meu coração no sentido de que todas as coisas são dele, todas as coisas são para ele. Até que ponto nós vamos nos quebrar? Até que ponto nós vamos nos render? Então o Senhor, o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? Porque Ele está em mim e Ele está em você. Nós estamos ouvindo. E como nós vamos amar se nós não ouvimos o Espírito Santo? Se nós não ouvimos a voz? Como nós vamos nos dirigir se nós não cremos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sei, certo? Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, nós Te adoramos nessa manhã, nós Te rendemos graças porque Tu és Deus sobre as nossas vidas, Pai, porque todas as coisas colaboram para aqueles que Te amam e Te temem, e nós cremos nessa palavra e nós queremos ministrar nessa manhã a palavra de arrependimento, a palavra de choro e a palavra de alegria, a palavra do Teu Evangelho, as boas novas, Senhor, o caminho reto, em nome de Jesus, porque a Tua palavra é perfeita e o Teu caminho não é tortuoso, Senhor. Em nome de Jesus, levanta-nos, Pai, levanta esta geração de adoradores, aqueles que Te amam e Te temem, em nome de Jesus Cristo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todos conhecerão. A palavra está em João 13:35. Então eu peço que você esteja com a tua Bíblia, né, com a tua apostila, para quem está aí. Oi Paulinha, oi Karen, a Marilda está aqui comigo também, Ana Paula, bom dia Carol, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor, ela é um divisor de águas. Perceba que as coisas que nós fazemos, elas são pautadas num conhecimento prévio. Nós fazemos algo porque acreditamos de alguma maneira, né? Eu queria ter trazido pessoalmente, na semana passada eu falei, né, a questão do copo, do animismo, daquilo que a gente coloca fé, mas que não convém, que não tem em si próprio poder nenhum, a não ser pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, pela graça revelada, que é a presença do Senhor conosco, que é o Espírito Santo. Então, veja, se eu colocasse nesse copo um pouco de sal, em outro um pouco de açúcar, eles se parecem.
E aí eu coloco a religiosidade dessa maneira, porque todos são brancos e fininhos, se for o mesmo padrão, né, de sal, mas se você provar, você vai saber que um é doce e o outro é salgado. Né? Então nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa ser provada na nossa vida, e não tem outra forma que o Senhor faça senão ministrar ao nosso coração arrependimento, para que eu me arrependendo da fé morta, da fé que não está baseada em nada. A palavra aqui hoje, essa apostila vai falar sobre um amor sem Deus, e é isso que é o tema principal que eu queria abordar hoje, mediante todos os textos que estão aqui. Eu quero levar a apostila para esse lugar, né? Vamos dizer assim, o conhecimento que está aqui mencionado na apostila para esse lugar. O que é a fé sem Deus? O que é o amor sem Deus? Nós estamos vivendo comportamentos sociais, e nós precisamos de comportamentos sociais de respeito, de reverência a uma autoridade, não é isso? Nós precisamos desse respeito, mas das divergências, das diferenças, nós não podemos matar alguém porque cremos em algo. Nós não podemos fazer isso que a internet tem feito. As pessoas têm entrado e têm derramado daquilo que elas estão cheias, de ira, de cólera, né? De muita raiva, de desejando mal às pessoas, querendo que as pessoas... Eu brinquei, né? De manhã alguém comentou sobre o prefeito, né? De São Paulo, que está com Covid, e aí você fala assim, puxa, eu queria que fulano pegasse, né? Por quê? Porque a gente tem visto tanta coisa na internet que de alguma forma, Jesus disse isso, que o que nos afeta, o que nos contamina, não é o que você come apenas, mas é o que sai da boca do outro. Agora nós estamos vivendo esse tempo de Covid, ficou complicado explicar essa palavra, né? Porque realmente a saliva que sai da sua boca pode contaminar o outro. Mas Jesus estava se referindo a uma palavra que contamina, né? Então a palavra de Deus, ela tem que contaminar também. Só que ela só vai contaminar quando a minha fé está pautada no amor de Deus, porque Ele me amou primeiro, né? Eu fiz uma postagem no Facebook falando sobre o Dia dos Namorados. Eu não sou muito acostumada a fazer isso, e eu fiquei pensando, eu ia, pegava o celular e falava, deixa, vou curtir o momento aqui e vou esquecer o celular. E aí eu fiquei tocada por falar uma palavra, no sentido de que o amor que Deus gerou em mim, é esse amor que me contamina e que me gera vida em mim. E é por isso que eu amo, porque Ele me amou primeiro. Entende a concepção de amor? Então a sociedade está vivendo um tempo caótico de um amor social. Especialmente quando nós podemos tirar foto de alguma coisa que fazemos. Esse é o amor que não contamina. Esse é o amor social. Ele é sem Deus. Ele fala de Deus, mas ele não tem profundidade. As raízes não alcançaram. Entende? As raízes não alcançaram o poder de Deus. Aleluia, né? Porque nós sabemos que Deus quer que todos alcancemos. Aqui vai dizer um versículo que fala que o Senhor quer que todas as pessoas sejam alcançadas. Só confere pra mim se tá saindo áudio, né? Você conferiu, desculpa. Tá saindo super áudio, né? Então vamos lá. O primeiro texto que é mencionado aqui é João 13, de 34 a 35, que diz assim: novo, eu queria até mostrar que eu tenho feito uma outra estratégia de trabalho. Quando eu vou estudar aqui, eu tenho copiado, né? Dá pra ver aqui? Dá pra ver aí, Maria? Você tá conseguindo enxergar legal? Tá vendo que é a caneta que tá à mão? Dá pra ver, né? Então, e aí eu tenho copiado, sabe? Eu tenho copiado a palavra. Por quê? Porque isso faz... Eu tava muito no Ctrl-C e Ctrl-V, Ctrl-V, né? Que era de copiar e colar. Então eu entro na internet, vou lá no site A Chamada, na Bíblia, colo os trechos que eu quero, coloco dentro da minha apostila para eu estudar. Só que isso não está fazendo eu folhear a Bíblia. E aí eu olhei para minha Bíblia e falei, gente, eu não posso fazer isso mais. Eu não estou folheando, daqui a pouco eu vou ficar lá, ou alguém vai falar, abre o texto lá em Ageu. Eu vou falar, tem Ageu na Bíblia? Entendeu? Então a Bíblia precisa ser amada. Nós precisamos entender que essa é a base da fé cristã.
O Evangelho de Jesus Cristo nos alcançou. O sangue de Jesus nos fez a nova aliança. E nós somos participantes dessa mesa, amém? Mas em nome de Jesus, nós precisamos entender quem é o cristão. Quem sou eu, quem é você na hora do dia. E como é difícil nós sermos isso a qual fomos chamados. A nossa natureza não condiz, não compartilha. Né? Não dá para linkar isso, porque não parece que haja. Não há mesmo uma ponte entre a nossa velha natureza e a nova, a não ser o sangue. Então, no momento em que eu começo a esse entendimento, se eu não leio a palavra, eu vou mirrar. Aquela palavra que fala sobre as sementes que foram lançadas no caminho. Se eu estou vivendo um Deus, uma fé morta, é porque a raiz não chegou. Ela ficou exposta, porque a terra era muito dura, cheia de pedras, né? Ou porque os cuidados do mundo, o passarinho foi lá e comeu a semente antes que pudesse alcançar o solo e findar e entrar com a raiz antes que pudesse gerar alguma coisa. Aquela palavra é roubada. Então por que nós não vivemos uma fé atuante hoje? Por que nós vemos várias ações de várias religiões, de várias seitas, filosofias, né? Nós temos filosofia de comida, né? Nós temos filosofia como comer, o que pensar, o que fazer, tudo nós temos. Mas e o cristão? A gente está perdido nisso? Então aqui, em João 13, de 34 a 35, está dizendo assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como, estabelece padrão, assim como eu vos amei. Olha, Jesus Cristo morreu por nós. Então é um amor que gera outros sentimentos, que gera profundidade, né? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então veja, se esse amor não for pautado no que Jesus fez por mim, e a palavra fala que Jesus fez por mim, Salomão, como? Sem que eu tivesse merecimento. Eu estava em pecado. Então não há merecimento, não é isso, marido? Então Jesus Cristo fez isso por mim quando eu estava em pecado, para que eu não me esqueça, né? A palavra diz que de Deus não se zomba, tudo que eu plantar eu vou colher, que a glória é de Deus, que nós somos vasos, que nós podemos ser vaso de honra. Lembra na aula passada? Se a gente se dobrar. Eu quero me dobrar, né? As pessoas reagem com orgulho, né? Com vários arrogância, com vários comportamentos por causa das suas feridas. Então alguém que passou uma infância muito difícil, teve muita fome, comeu só um determinado alimento, as pessoas falam disso a vida toda. Elas falam, olha, porque na minha infância eu só tinha um mingau de farinha de milho, de alguma coisa, a gente não conseguia consumir carne, a gente não tinha dinheiro. Outras pessoas falam, olha, eu passei privação, a gente passou frio, a gente tinha que dormir todo mundo no mesmo lugar. Enfim, são diversas coisas. E quando você vê que essas pessoas envelhecem e se tornam adultas, elas começam a curar aquilo, como se a gente pudesse se curar. Então essa cura são aquelas paredes tortas que eu construo dentro do meu coração. Paredes que não estão pautadas em nada, elas estão soltas. Elas estão pautadas em feridas. E aí quando o Senhor começa a movimentar as águas de cura, quando o Senhor começa a inundar o nosso coração com a palavra que transforma, e os nossos conceitos são modificados, o nosso chão é tirado, aquilo não tem como permanecer. Então por isso, eu queria aqui responder uma postagem de uma pessoa que eu considero muito, ela não se denomina cristã, né? E ela estava fazendo uma postagem no Facebook dizendo que as famílias que não professam nenhuma fé, que elas prosperam, que os filhos são mais bem educados, que eles prosperam mais. E é uma pesquisa científica. Marilda, contra fatos não se pode, são fatos, né? Até me arrepia, mas aí eu vejo a proporção do poder de Deus. Por quê? Por que não dá certo muitas vezes? Por que o filho escapou?
Por que o filho está fora da presença? Porque quando Satanás vem, né? E nós temos legalidade, nós damos autoridade para que ele destrua parte da nossa vida. E coisas do nosso legado, da nossa fé, de nós damos essa permissão. Mas nossas atitudes, por quê? Porque vamos para a batalha assim? Não. Porque vamos para a batalha despreparados, olha, sem a presença do Senhor. Sem a palavra que modifica, sem o amor que alcança, sem o perdão. Olha aí a palavra que mais está faltando na sociedade hoje. Sem o perdão, e ai de mim. Para que no final, como diz, né? Para que no final eu também não seja o que, Salomão? Colocada como alguém que não serve. Eu ensinei todo mundo e depois eu não servi. Né? Quantas pessoas se desviam ao final da caminhada? Aquele, né, que vencer, né, será vestido com vestes brancas e confessarei o teu nome, né? Agora parou aqui que eu esqueci que eu tô no... Eu vou brincando e aí eu me esqueço, mas na verdade isso não é uma brincadeira. O Senhor disse que eu vou prosperar. E que muitas vezes, por que o cristão não está dando certo no mundo? É claro que é por isso. Porque há comprometimento da sua base. A base do cristão hoje não é a Bíblia. É os achismos. É os costumes gospel. Então isso precisa parar na minha vida. Essa palavra é para mim. Eu preciso me render. A palavra que transforma. O Espírito Santo precisa queimar no meu coração para que eu entenda que o amor não pode ser amor, porque Ele me amou primeiro. O amor não pode ser um amor social apenas. Faz parte as convenções sociais, o comportamento social. Não estou dizendo que uma coisa não vale. É até bom que haja comportamento social, né? De vez em quando não pode dizer o que quer dizer, põe água na boca, não é assim? Quem me ensinou isso foi a Silene, né? Cláudia, quando você não puder, em questões familiares, eu conversava com ela foi minha líder de célula muitos anos atrás, e aí ela fala, põe um copo de água do lado e você bebe, e não engole, fica esperando aquela água ali, porque daí não dá para você falar, perca o tempo da fala. Isso é rendição ao Senhor, porque para mim, o meu temperamento Agora a Marilda talvez precise não pegar na água, ela talvez precise expressar. Em algum momento o Senhor quer que expresse. A gente precisa dos erros para perceber e se arrepender e caminhar, entende? Nós não seremos perfeitos, né? O perfeito é um só, amém? Amém. Então, eu não sei se eu voei um pouquinho fora, mas eu creio que não, porque a coisa do amor que a palavra é pautada no amor, um Deus que alcança. A palavra é pautada nisso, então a minha religiosidade precisa sair, porque Jesus condenou esse comportamento de como eu sou bom diante das praças, Senhor, Deus meu, Deus... E aí o Senhor nos traz para uma outra concepção de filhos, amém? Aqui também vai falar, na apostila para quem leu antes, vai falar sobre isso. Bom, então aqui, o quinto evangelho é que todos conhecerão por causa do nosso arrependimento, e eu falo isso para mim, que eu acho que eu tenho mais facilidade para falar sobre o arrependimento das coisas que eu faço, não é? Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Quer um cafezinho? Opa, bom. Vem cá, pode vir aqui. Desculpa trabalhar com você. Não, fica tranquilo. Então, tudo bem? Tranquilo, pastor, pode ficar à vontade. Tem uma chipinha. E aí nós estamos falando então sobre um amor de profundidade, um amor que está pautado no que Jesus fez por mim quando eu não era merecedora, né? Então essa palavra ela vai impactar uma sociedade. Eu sou o quinto evangelho. Vem cá, querido. Eu sou o quinto evangelho por quê? Porque eu creio. Amém? Porque eu caminho, né? A palavra fala que é de... Tranquilo. A palavra fala que é de glória em glória, não é isso? Então às vezes para mim eu vejo que é de dor em dor. Porque o Senhor precisa, e aí eu respondo aquela postagem que eu disse a respeito das famílias, como as famílias estão se comportando. Por quê? Porque uma mãe que vai para o evangelho, ela consegue às vezes levar o filho, mas nem sempre ela leva o esposo. Não é verdade? Então, até tem um pastor que fala muito sobre isso, sobre esse impacto. Eu não me lembro agora quem é.
eu não lembro, eu acho que não é o Subirá, eu não me lembro quem é, mas ele fala que quando um homem, chefe da família, ele vai para a igreja, ele arrasta a família inteira por causa do seu posicionamento, mas quando ele se posiciona. Então essa é a diferença de fé e de amor. Quando nós nos posicionamos perante uma palavra que transforma. Aconteceu comigo. Um dia eu abri a Bíblia e eu estava triste e aquela palavra saltou aos meus olhos. Aquilo foi profundo para mim, entende? Essas experiências pequenas que eu posso ter e às vezes algumas grandes, né? Então, algumas a gente gosta mais de falar, ou tem marcas maiores, né? A gente às vezes esquece uma palavra que Deus deu, né? Que você pintou lá na Bíblia e tal. Mas essas são experiências que constroem uma fé pautada no amor de Deus. Então, se nós vamos falar de um coração amoroso, que é o tema da apostila, e é tudo que eu tenho falado até agora, é tudo que eu falei, eu estou citando os textos aqui, veja, não convém que eu apenas viesse aqui e lesse a apostila. Porque se eu for ler, você lê em casa, certo? Eu quero falar sobre os conceitos que a apostila está trabalhando, por que eu creio neles, por que isso tem impactado a minha vida e por que eu preciso dessa palavra. Eu preciso dessa palavra hoje. Eu preciso. Amém? Não tem um cristão que não precise dela. E se alguém disser que já está perfeito nisso... sem contar que a gente, olhando isso aqui, qualquer coisa que você for fazer, você vai se refletir. Igual agora a gente está falando do Dória. Eu mesmo, quando o Luciano que morreu e os dois com ele, falei, poxa vida, que coisa. Já torci para pegar logo os caras e acontecesse alguma coisa em seguida, aconteceu. Eu pensei, vou ver, pensar, né? Só de a gente pensar, porque é isso que eu queria falar. Você entrou numa boa, Salomão. Veja bem, aqui... Luiz. Eu tô só chamando ele de Salomão. Mas aí eu tô vendo que ela é uma filha, eu tô ficando quieto porque ele tá ali, né? Não, é contigo que eu tô falando, Luiz. Isso que é professora boa mesmo, conhece o aluno. Essa é boa. É a máscara. É a máscara. Desculpa, Luiz. Agora com essa. E aí, pessoal, Salomão, você tá aí, né? Ele não tá nem fazendo, né? Ele como é que fala? Ele já passou dessa, né? Caráter ele já fez. Deixa eu espiar aqui. A Naninha entrou também. Oi, Nana Banana, tudo bem? A Nana esses dias foi em casa e a Gabriela tá brincando com o bebezinho dela como se fosse bebê, sabe, Marilda? Vamos lá. Como se fosse bonequinha. Ainda que eu fale, olha, em 1 Coríntios, então o primeiro fala sobre um novo mandamento, Jesus fala sobre um novo padrão, e aí o padrão dele é o quê? Que vos ameis como? Como eu amei você. Como eu amei você, você tem que amar. Se importar seria a palavra inicial para o cristão. Você se importa? Tá? Essa palavra é uma palavra que tem que estar constantemente. Você se importa? É difícil isso, Marilda, é difícil isso. A gente patrola o sentimento das outras pessoas. Não é que você vai viver pensando, o que será que alguém agora está pensando? Não, aquilo que vem à tua mão, diariamente, descansa. Aquilo que Deus tem, Ele vai trazer. O que está à tua volta, você vai enxergar. Mas por que você vai enxergar? Porque vai cair a escama dos teus olhos, amém? A palavra faz isso, tá? Então, aí tem um texto que fala sobre metais que soam, né? Que é o texto que abriu o tema hoje da Escola Dominical, 1 Coríntios 13. E aí eu vou até pegar aqui mais pra frente, que eu coloquei o texto todo e eu não vou ler ele de novo, tá? Eu não sei quanto tempo a gente tem já. Que horas tem aí, Marilda? A gente começou era 9h40, mais ou menos. 42. 10, 7. Tá. Então vamos lá. Diz assim a palavra, e eu vou ler para que alguém que esteja assistindo, né, que não sabe onde está, é o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 até o 13. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, olha, fora dos padrões humanos. Ainda que eu fale, muitas pessoas leem errado esse texto, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Tem um outro texto que nós vamos ler que fala disso. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, só ele é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Gente, essa é uma referência de palavra. Muitas pessoas usam para o amor, né, de afeição do casal, o amor romântico. Mas esse fala sobre um amor supremo, sobre um amor sobremodo excelente, sobre um caminho em que nós temos que entrar. Esse é o caminho, amém? Então nós precisamos entender o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor tem feito por mim. O Senhor tem me levantado através do seu amor. Através do seu amor eu fui alcançada, então agora eu alcanço. Porque eu entendi de que maneira eu fui alcançada. Eu fui alcançada ainda pecadora, através do arrependimento do sangue de Jesus. Eu recebi como meu Senhor e Salvador. Então agora, eu tendo esse entendimento, a palavra de Deus vem e ela me leva a outros conhecimentos. Ela me leva a uma fé firme. Então aquelas paredes tortas, soltas, que foram construídas no meu coração, que elas estão muitas vezes pregadas por feridas, elas precisam cair. Entende que enquanto eu não deixo, enquanto eu não peço, enquanto eu não desejo que o Senhor toque, Ele não vai tocar. Essa é uma das coisas mais lindas da caminhada. É o quanto eu me dou, é o quanto eu me ofereço, é o quanto eu quero, tá? O Senhor não vai fazer algo que eu não deseje, ou que eu esteja pedindo algo que eu não sei o que eu estou pedindo, mas só pelo fato de eu desejar, o Senhor já se alegra, eu creio, né? Nós precisamos desejar estar nesse lugar de adoração, porque é isso que a palavra fala, que ela quebra todo o jugo de Satanás, ela me livra do pecado, tá? Então eu me mantenho debaixo dessa proteção do sangue de Jesus quando eu estou caminhando pela palavra. Então entrar numa guerra sem estar preparada. Se você vai apanhar no ringue, você precisa estar nas posições, você precisa estar com a musculatura trabalhada. A fé é a mesma coisa, a batalha espiritual é isso. A minha musculatura está trabalhada como? Muitas vezes a nossa musculatura está trabalhada de tanto, no lombo, né? De tanta dor. Então, isso eu não falo que seja ruim, até a palavra fala, que Jesus cita, né? Que é melhor que a gente esteja com o coração no luto do que na alegria. Porque no tempo de alegria, possivelmente, você não se dobra. Porque as coisas estão satisfatórias. Por que você vai mudar? Eu estou abençoada, né? Então é por isso que muitas vezes as famílias não prosperam. Porque vêm para o Evangelho do jeito que tem que vir, mas elas não caminham, elas param. A palavra de Deus não se torna eficaz porque ela não é ouvida, porque ela não é lida, porque ela não está, né? Como a palavra fala, né? Fala de dia e de noite para o teu filho, ensina e escreve nos umbrais, as portas, escreve na tua testa para que você, onde vá, para aquele que passa correndo, possa enxergar a palavra na sua vida. São vários textos aqui que eu estou citando, né? Então, essa palavra não transforma porque não é eficaz, porque ela não é a base da sua vida.
Então, quando ela começa a transformar, a igreja começa a andar com fôlego. Amém? Bom, e aí fala então sobre isso, sobre o objetivo é demonstrar que o seguidor de Jesus precisa buscar ter como marca do seu caráter um coração amoroso. E para isso apresentamos algumas razões. O caminho sobremodo excelente, que é o que nós lemos agora em 1 Coríntios 13, e aí fala sobre a igreja de Corinto, que fala o que a Gisele falou lá na abertura, que era uma igreja com dons. Não está falando lá que nem que eu queimasse o meu corpo, é uma oferta, né? Nem que eu desse todos os meus bens, é uma oferta. Não fala lá que nem que eu tivesse uma fé tão atuante, porque eu criei na palavra, então a fé passa a ser atuante, e aí eu começo esse monte passa daqui para lá. Nem que isso aconteça. Se eu não entender a profundidade do amor de Deus com a minha vida, eu nunca vou perdoar, eu nunca vou alcançar, porque quem não perdoa não recebe. Quem não pede não recebe. Quem não dá não recebe. Olha, os princípios da palavra são totalmente diferentes daquilo que nós temos ouvido desde a nossa eternidade. Então, por isso que alguém que quer ser chamado cristão, comece a ler a Bíblia. Ame a sua Bíblia, né? E aí fala que esse caminho é sobremodo excelente. E aí aqui fala no 1 Coríntios 1, de 11 a 13, que diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Olha só, esse texto questiona por que nós colocamos no lugar do que é sagrado, nós colocamos pessoas, nós colocamos valores, nós colocamos bens. É uma ótima forma de aprender a doar, de aprender a se soltar das coisas, é entender que é o Senhor quem dá. E Ele pode dar mais, Ele pode dar menos, conforme o propósito do Senhor, daquilo que você precisa, daquele que você precisa ser ensinado também. Mas assim, o cristão é atacado em muitas áreas, na área familiar, na área financeira, na sua fé. Você vê que quando Jesus passou 40 dias no deserto, o que Satanás fala? Essa é a parte onde mais Satanás trabalha. Ele fala: se tu és o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo. A palavra diz isso, então pula daqui. Que aos teus anjos daria cuidado sobre a tua pessoa, então pula. E Jesus responde como? Na palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus, somente ao Senhor adorarás, não é isso? O Senhor não começa a responder pela palavra? Por que nós precisamos dos dias de deserto? Para que nós possamos rapidamente ser consertados, chegar nesse lugar de entendimento. E é isso que o cristão precisa hoje. O coração amoroso é apenas o entendimento de quem é Deus e de quem sou eu, né? Eu sou vaso de honra, ou eu sou vaso que Satanás está chutando toda hora e quebrando. E não porque é da vontade do Senhor, porque da vontade do Senhor diz a palavra que é que todos sejam salvos, que todos alcancem a perfeição, como aquele que é o único perfeito. Então, a estatura do varão, né, que fala a palavra. Então, por que eu não estou alcançando esse lugar? Porque a palavra não está em mim. Porque eu só tenho umas gotinhas de palavra, então eu ando por caminhos, e aí depois sai falando os caminhos de Deus. Como é que as pessoas falam? Puxa, como eu fico chateada com isso, me aborrece. Como que ao nosso lado as pessoas ainda podem dizer isso? Que os caminhos de Deus são, como é que é? Esqueci, são tortos. Deus vai chegar lá, porque os caminhos de Deus são tortos, a hora que você vê, né? Tipo isso que quer dizer a palavra, que as pessoas costumam dizer, os jargões. E na verdade a palavra fala totalmente o contrário. É você que está torto, sou eu que estou torta. Então a parede torta que está lá pregada, ao invés de ser pregada com uma palavra de Deus fortalecida, um concreto de Deus, que é o seu amor, o seu cuidado, o seu poder, que cura, que sara, que limpa, que salva em primeiro lugar, essa parede do meu coração, ela está arraigada um tijolo ao outro pela ferida, pela podridão, pelo sangue,
pelas minhas experiências anteriores que eu não deixei. E aqui na apostila também fala de um texto que fala: prossigo para o alvo, deixando as coisas que foram para trás, porque eu pequei, porque eu não mereço. Amém? Eu queria que vocês me interrompessem, tá bom? Porque eu não paro de falar mesmo, tá? Minha aula é assim, então manda ver, me patrola. Então o outro texto fala, o outro texto está é o mesmo 1 Coríntios 3, versículos 3 a 4, que fala sobre esse caminho excelente, sobre esse caminho, por que o cristão tem que entrar nesse caminho. E aí fala assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim, que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, quem é a tua referência? Se a nossa mãe é bênção, né? Se minha mãe é bênção. Mas o que nós percebemos? Que uma pessoa, eu não posso me pautar em tudo que a minha mãe faz. Quando eu preciso de uma receita, quando eu preciso comentar alguma coisa, aí a minha mãe pode, né? Mas se a minha mãe falar alguma coisa para mim que está fora da palavra de Deus, o Espírito Santo me alerta. Não é assim. Não é bom que seja assim. Então, uma pessoa com ferida, e aí eu vou falar sobre como que o coração pode ser amoroso. Por que eu estou falando tanto em ferida? Como que o coração, por causa de mim, da minha vivência, da fé que eu vivi. Porque como que eu posso ser doce se eu sou alguém que estou cheia de ferida? Eu estou feridenta. Como? Ninguém vê, tá tudo belo e formoso. Como é que a palavra fala sobre o túmulo, né? O túmulo pintado, decorado, mas embaixo tem o quê? Ossos secos, coisas podres. Então, a palavra fala, uma referência sobre a religiosidade. Jesus fala assim: vocês são sepulcro caiado e o povo está andando por cima, vocês são referências podres. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, é isso: o Senhor precisa nos desconstruir. E nessa caminhada cristã, muitas vezes, nós nos ferimos e não protegemos a nossa família, não protegemos a nossa vida financeira, porque estamos equivocados com batalha espiritual enganosa, a palavra trocada, errada. Por isso que alguém vai me ajudar? É Romanos 8? Como é que é o texto? Qual que é o texto que fala? E não vos conformeis, é Romanos 8? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Luiz, a palavra de Deus é o que me transforma. Então, se o conhecimento científico é importante, eu digo sim, é. Mas e o poder de Deus? O que Ele poderá fazer então? O que o poder de Deus é, sobre modo excelente, é um caminho que o cristão tem que andar, né? Nós precisamos conhecer o propósito do coração do Senhor, como agradá-lo, e precisamos perceber aquilo que não o agrada. Então é esse o caminho. O coração amoroso é um coração que já foi sarado. Pode estar cicatrizes ainda, um sanguinho vermelho lá, queimando, doendo, mas não pode ter podridão, pus, ferida. É ruim falar isso de manhã, alguém que está tomando café aí, valeu, tá? Mas é terrível, porque quem cheira mal no seu coração não tem parede construída, edifício de Deus. Está precisando ser quebrado. E é por isso que muitas vezes as pessoas veem a vida do cristão: olha lá, o cara está todo destruído, todo ferido, olha lá, não dá nada certo para ele. Olha lá, esse cara só fica falando aí desse Deus, mas, sabe, Deus ama as coisas loucas desse mundo, não é isso? Essa fragilidade do ser humano que é exposto, porque nós somos expostos quando nós começamos a falar de Cristo. Nossa família nos rejeita, essa fé chamada de fanática, que essa pessoa só fala disso agora, não pode isso, não pode aquilo, por isso que eu não me atenho a isso. Não pode isso, não pode aquilo. Deixa que quem convence do pecado, da justiça e do juízo, isso não é trabalho meu, é do Espírito. O meu trabalho é ser o quinto evangelho, o amor de Deus, o fogo de Deus, o poder de Deus, é isso. Eu descanso nisso, porque é dele a obra, não é minha. É ele que chama, ele só fala para você orar pelos trabalhadores na seara, não é isso? Vai ter esse texto aqui também, amém? Luiz, vamos lá. Então, usufrua do amor. Então, veja bem, alguns se achavam mais espirituais. Então, você vê que a igreja de Corinto, uma igreja que estava caminhando bem, mas eles estavam confundindo a verdade do Evangelho.
Foi Cristo que morreu por mim. Então agora eu vou falar sobre mediação. Muitas pessoas estão se perdendo no caminho porque não entenderam a profundidade das coisas. E talvez nem seja a igreja essa ou aquela que tenha ensinado errado. É um costume. Cristo morreu por mim para que eu tivesse vida abundante. Certo? Eu não estou tendo vida abundante? Eu estou experimentando as maldições? Eu estou fora do caminho? Não estou prosperando? Não tenho paz e abundância da presença do Senhor na minha casa? Aonde está o problema? Não é o Senhor. Porque a palavra diz que aquilo que eu planto, eu colho. Entende? É totalmente o inverso. Então as pessoas falam, se Deus, eu me lembro de uma situação que aconteceu com a minha família, que eu ia para um encontro e meu pai e minha mãe estavam muito aborrecidos com Deus. Naquela época eles não tinham uma fé como eles têm hoje, graças a Deus, porque pelo que o Senhor tem feito na vida dos meus pais, mas eles não tinham essa fé. E meu pai ficou aborrecido porque ele vinha com aquelas experiências de muito sacrifício na infância, de muitas dores, de muitas marcas, e ele lutou, e ele foi fiel, e ele foi disciplinado, e ele guardou dinheiro, e ele estava construindo uma empresa num lugar. Quando ele atravessou a rua, do outro lado, num bairro nobre, ele queria mudar de experiência profissional, estava com muita esperança em cima daquele plano. Então ele achava assim, eu não mato, eu não roubo, eu não engano, eu tenho padrões altos de valores na minha vida, então tá tudo certo. E aí, lê do engano. Nós não merecemos, mesmo que a gente seja muito disciplinado, não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer perfeição de nós, porque nós não temos como dar isso. O Senhor quer que a gente dê aquilo que recebemos. Esperança, fé, alegria, água viva, amém? Vida abundante. Então vamos lá, eu já saí daquilo que eu queria falar. Então, como posso tornar uma pessoa mais amorosa? Essa palavra é para mim, sempre. Usufrua do amor de Deus. 2 Coríntios 1,4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos, sempre que o Senhor faz alguma coisa, não é só para mim, é olhe para, podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação em que nós mesmos somos contemplados por Deus. Por que eu recebo? Agora eu recebi. Agora eu recebi, eu sou especial. Olha, quando eu ando, Satanás, quando andava, Lúcifer, quando andava, saía dele música. E é isso que era submodo excelente, é isso que tornou ele inverteu a adoração, ele era criatura, ele não pode nada. No caminho eu vinha orando, e eu acho que o lugar no carro, às vezes é um lugar bom de você orar, porque você está com a música, você está atento ao trânsito, não está conversando com ninguém, está sozinha, então é um ótimo lugar para orar. E é só chato quando você está chorando, aí alguém para do lado e fala, coitadinha, está chorando, dá vontade de falar, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, para que ele sinta isso que eu estou sentindo agora, né? Mas assim, o Senhor é misericordioso e Ele dá para cada um de nós a porção, né? E essa é uma bênção colorida, vamos dizer assim, uma bênção, é uma graça multiforme, né? A gente não tem duas pessoas iguais. Não tem duas pessoas iguais, né? Não é lindo isso? Não tem uma impressão digital? Como é que fala aí, Luiz? Impressão digital mesmo, né? Então, não tem uma impressão digital igual a minha. Nem gêmeos, né? Nem gêmeos tem isso. E outra, o mundo inteiro, quantos bilhões de pessoas não tem? Quase, eu não sei, 7 bilhões? Não é igual, já pensou? Cada um tem. Já pensou? Não tem uma impressão digital. O que Deus está querendo dizer com isso? Então é onde Satanás feriu a Jesus. Aí você me trouxe a memória aqui do texto. É onde Satanás queria mexer com Jesus, queria tirar ele do lugar. Por isso que o crente apanha, que às vezes tem uma vida mais vergonhosa, exposta, às vezes não tão com bênção, mais com maldição, às vezes para trazer para o caminho do que com bênção. Por que o crente está muitas vezes mais destruído do que o outro que prospera, o ímpio? E eu respondo a essa me ofendeu profundamente na minha fé, esse estudo científico dizendo que as famílias que não professam fé, elas vão mais longe. Podem ir, mas vão para onde? Qual é a palavra? Eu tenho
não quero que isso aconteça com os que eu amo. Imagine o Senhor. Ele nos amou primeiro. O amor dele é muito maior do que eu possa entender, né? Então, eu preciso entender que não é por mérito de obras, mas a obra mostra o que eu creio. Amém? Então, vamos lá. Usufrua do amor de Deus, fecha a porta do passado. Esse texto que eu falei, quanto tempo nós temos já, Marilda? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Filipenses 3,13. Prossigo. Agora é 10 e 28. Tá. Tem mais uns 20 minutos. Tá. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sou filha, amém? Eu sou filha, e ainda que a minha vida esteja exposta, ainda que as minhas feridas estejam expostas, ainda que eu esteja caminhando chorando, as minhas lágrimas são recolhidas, porque nada é perdido diante do Senhor, amém? Agora, se você está ofertando fora da palavra do Senhor, se você está amando fora do amor que vem de Deus, é um amor falso, é uma oferta falsa. Entende a profundidade disso? Maravilhoso, gente. Por isso que a igreja não avança mais. Por isso que nós não prosperamos mais, por isso que a gente não é curado, por isso que não somos sarados, por isso que não somos salvos. Porque não amamos, porque não recebemos o dom de Deus, dom gratuito de Deus. Amém? E aí, fecha a porta do passado. Tenha pensamentos de amor. Mateus 9, de 36 a 38. Jesus se compadece das multidões. Eu não vou ler o texto, mas fala que ele se compadeceu porque elas estavam aflitas como ovelhas que não têm pastor. Tem coisa mais triste, a nossa sociedade inteira está assim. E dentro da igreja, como dizem os pastores aí que vão buscar essas ferramentas, até naquele Família Fundação, né? Fundação Família, eu acho que é desse mesmo que traz esses cursos para nós aqui da família. No site dele nos Estados Unidos tem muitas pesquisas, onde falam que para cada um dentro da igreja, o outro está fora, onde fala que dentro da igreja, pornografia, os homens, 50% dos homens estão presos em pornografia, em pecados viciosos, que vem de geração, que alguém ensinou, que continua, que alguém afetou, que alguém compartilhou, que alguém contaminou. Então, por isso que os nossos corações têm que ser guardados. E a palavra de Deus, ela vem, ela dá uma nova perspectiva. Isso é possível. O Senhor morreu na cruz para que nós fôssemos, pelas suas pisaduras, sarados. E é possível que o Senhor nos tire desse lugar, em nome de Jesus. Aí fala sobre Filipenses 2,4. Não tenha... eu tenho até uma música que... Não sei se alguém aqui... não. Marilda, vamos ver se você lembra. Oi, Si, pode vir aqui. A Silene vai cantar para nós aqui no Instagram agora. Não tenha sobre si. Lembra daquela música? Depois me passa a chamada, a gente vê aqui. Ah, tá. Eu não fiz chamada hoje ainda. E a chamada online eu coloco em casa, porque o Everson manda no... Eu dou para ela semana que vem. Eu fiz a minha. Ai. Tá. Ele estava no hospital, né? Estava precisando de descanso, vamos dizer assim, né? Tinha muito mais para fazer. Senhor é fiel, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que a morte dos seus santos é preciosa. Amém? O Senhor é cuidadoso, as nossas lágrimas são recolhidas pelos seus anjos. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, abençoe e guarde a família da Desmaio. Em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, nós te adoramos e cremos na Tua palavra, que nós sejamos a diferença, que nós tenhamos o cheiro da Tua presença, Pai, que o arrependimento seja constante nas nossas vidas, para que não tenhamos em nós soberba, para que não sejamos agradáveis a homens, mas sim a Ti, porque Teu é o domínio, o poder e a justiça, tudo vem de Ti, para Ti são todas as coisas, nós clamamos a Ti, que o nosso lar, que a nossa família seja impactado pelo Teu amor salvador, ó Pai, mas também pelo Teu amor de cura, para que os olhos sejam alegres, Pai, para que tudo que seja visto seja luz e não trevas, porque isso nos impede, Pai, em nome de Jesus, que haja perdão no nosso meio, para que nós possamos receber o perdão dos nossos pecados também, como diz a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Haja com amor, eu, porém, Mateus 5, 44 e 45,
Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai, amém, pelos que vos perseguem, para que vos torneis, olha, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, aleluia, porque Ele faz o nascer o sol sobre maus e bons e vir a chuva sobre justos e injustos. Mateus 7,12, tudo quanto, pois, quereis sobre o que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Eu queria dar um testemunho que o Senhor me trouxe à memória. Eu passei um tempo muito difícil no meu trabalho, e eu não quero dar detalhes aqui porque eu estou no Instagram, mas erros, claro, que eu tenha cometido, como eu brinco sempre onde eu vou, a minha capivara está muito bem estudada, porque eu já puxei ela, sabe, lá na delegacia de Deus, já puxei a capivara lá, eu acho que na delegacia eu acho que não está muito com Deus não, né, a acusação é do capeta mesmo, né, então eu já puxei lá a ficha com o capeta e já vi que eu preciso da misericórdia do Senhor, todos os dias, e eu entendi isso na minha vida, e eu me lembro que eu passei um tempo muito difícil, até vexatório. Foi muito difícil, porque o Senhor tinha que quebrar paredes estabelecidas em mim, tortas, mas muito enraizadas, sabe? Feridas profundas. Então eu precisava entender que não era na força do meu braço, que ainda que eu fizesse, eu pensava assim, que se eu fizesse tudo certo, então eu receberia a bênção. E é totalmente errado esse pensamento. Não é que eu não tenha esse ou aquele, que eu não tenha que fazer algo certo, certo em acordo com a palavra. A palavra certa deveria ser em adequação à palavra, adequado àquilo que eu creio, adequado à palavra que transforma. Mas naquela época eu tinha possibilidades grandes, pessoas se sentiram injustiçadas porque viveram a minha vida naquele momento comigo, partilharam daquilo que estava acontecendo comigo, e às vezes eu tinha mais expressão e mais paz naquilo que estava acontecendo comigo do que em qualquer outro lugar. Então marcaram para mim, porque era um problema político, partidário também, que as pessoas que quiseram fazer aquilo tinham vigor nisso, e foram buscar as qualidades, os poderes dos homens. E aí eu não fui. E eu tinha muitas possibilidades. Até teve gente que ficou triste comigo. Eu me lembro de uma coisa, a minha tia, que eu amo muito, que é uma referência para mim, naquela época ela ficou brava comigo e falou: você fica só falando desse negócio, que é a mão de Deus, que é a mão de Deus, que você não pode pôr a mão, que é Deus que põe a mão, que é Deus que te defende. Que conversa, agora é hora de resolver, menina. Eu tenho poder, olha aqui, está na minha mão, te ajudar. E eu falava: não. O meu marido, que tem a mesma fé que eu, que é uma pessoa maravilhosa, que se doeu tanto por mim, que ele orava, ele chorava, e ele queria me levar a lugares, as pessoas vinham, e ele fazia lugares, ele: não, nós vamos lá, nós vamos lá. E o único lugar, uma amiga minha que eu gosto muito, o único lugar que eu fui diante de um político, eu disse tantas coisas a ele, com o poder de Deus, com vigor, mas na hora eu me esqueci do que isso poderia ser. Refletir na minha amiga, né, que me levou lá, o esposo dela, que são pessoas carinhosas, que me amam e que eu gosto muito também, que amam muito, né, e na hora eu não me preocupei com isso, porque o poder de Deus, eu falei com aquele homem com tamanha autoridade, que eu esqueci quem eu era, no contexto do dia, mas o importante é entender que é o amor de Deus que nos defende, que enquanto eu procuro a minha própria defesa, Jesus Cristo não fez assim, e o Senhor deixava claro: se você for, você vai, mas você sabe que não vai acontecer nada, porque eu fechei as portas, é eu quem te quebro, Satanás não pode te tocar, aleluia, é eu quem te quebro. É o Senhor Deus que faz todas as coisas. E é o Senhor que constrói. E as paredes que o Senhor constrói, elas são espírito e vida. Elas são eficazes. Elas separam a junta e a medula. Sabe? A palavra de Deus, ela corta, ela sangra e ela prospera. Ela queima, ela fala, ela diz, ela é poderosa. Por isso profetizamos, porque não conhecemos todas as coisas. A minha filha com 3 anos e esse mês agora faz 4 anos, e ela falou: mamãe, quem fez Jesus? Deus, filha. E quem fez Deus? E ela está me perguntando, passou uma semana me perguntando isso, até que eu olhei para ela e falei: filha, a mamãe não sabe. Essas coisas são coisas em parte, que a Bíblia fala que nós conheceremos o Senhor face a face, mas ainda não chegou. Só lá no céu, filha, que nós vamos saber. E aí eu falo para
aquele que não crê. Pensa bem. A Bíblia condena a mornidão. 4 minutos? Não tem problema. Tudo que eu queria falar aqui, benefício de um coração amoroso, fala sobre nós sermos filhos, conhecidos como filhos. Olha, tem muito texto aqui, gente. 1 João dá para você ler inteirinho, que até o capítulo 5 está falando, tá? Depois fala em Mateus 5, 43 a 48, que fala: amai os vossos inimigos para que vos torneis filhos de Deus. Então é isso que eu queria na minha vida, com a minha vida hoje, dar um testemunho, que é o que o Senhor me trouxe à memória, de que quando eu entendo esse lugar em Deus, quem me quebra é o Senhor, não é Satanás. E às vezes nós somos expostos, mas é propósito do Senhor, para que outros creiam, para que outros vivenciem aquela fé que você tem. Amém? E ainda que hoje o padrão de sucesso está diferente. Será que isso é sucesso hoje para mim? Isso é sucesso? Isso é poder? Isso é ter? Será que esse padrão mundano é o que hoje alegra o meu coração? Depois que você experimenta algumas coisas, elas te transformam. Elas tiram o brilho daquilo que antes era valoroso, agora não é mais. Sabe, às vezes a gente é assaltado por alguns desejos, e aí você olha e fala: Senhor, ainda que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque se não for a vontade de Deus, você vai ser quebrado, e não vai ser pelo Senhor, vai ser por Satanás. Então não ponha a tua mão sobre a vida de ninguém. Eu falo isso de muitos anos já. Não ponha a mão, porque quem julga é o Senhor, e nosso Cristo é o nosso advogado, junto ao Pai. Amém? Ainda que eu fale a língua dos anjos, as línguas dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. E aí, aqui, ora a esperança, olha, Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Então é essa palavra que transforma. E ainda que eu queira me defender de uma situação, não se defenda, é o Senhor que vem, é o Senhor quem fez Deus. A Isa também perguntou. Amém. Fernando, tá aí, tranquilo. O Emerson tá por aí? Emerson, a chamada, se não a Carol, tá, Carol? Anota os nomes de quem entrou, por favor. Tá fazendo? Então tá bom. Eu não sei o que houve com o Emerson, mas tranquilo. O Emerson e a Rose, né? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre as famílias que estão online, sobre as suas casas, que prospere a obra do Senhor, aquilo a qual nós somos chamados, aquelas pessoas que têm ouvido essa palavra de redenção pela internet, porque veem que eu sou imperfeita, mas a Tua palavra é perfeita. Aquele que teme ao Senhor, esse será honrado, esse será louvado. Aquele que caminha nos caminhos do Senhor, o caminho do Senhor é perfeito. E em nome de Jesus, abençoa as nossas casas, prospera o nosso caminho, para que entendamos que todas as coisas vêm de Ti, e para Ti são todas as coisas, todo louvor, toda glória, toda honra ao Senhor, único e poderoso, aquele que nos amou primeiro, como diz a Sua palavra, em nome de Jesus, Papai. E aí, se a live cair, não tem problema, a gente vai salvar ela aqui, que o Senhor abençoe, que hoje nós tenhamos um culto presencial ou online, ali na presença do Senhor, porque o nosso coração é conhecido por Deus, e aquilo que nós fazemos vem do nosso coração, aquilo que a nossa boca fala é aquilo que está reinando no nosso coração. Que a gente tenha esse entendimento de que o Senhor é Deus e Ele é fiel, mas que nós precisamos, o reino de Deus se ganha com esforço. Tudo veio pela graça, mas depois que eu recebi e eu participo da nova aliança, eu sento à mesa, eu sou filha, mas eu preciso me esforçar, querer, desejar, ser quebrada, ser consertada, ser construída no edifício que é Deus. O edifício que Deus constrói, o edifício de fé. Amém? Em nome de Jesus Cristo. O Senhor gere em nós um coração amoroso, né? Que nós entendamos o poder da Sua palavra. E aí, se cair aí, Marilda, você só me avisa, tá? Que eu acho que vai fechar. Mas nós ainda não. Nós temos alguns minutos ainda antes das 11? Falta quanto? 10h42. Ah, que bom. Porque quando nós colocamos a mão sobre alguma coisa, nós queremos construir, nós precisamos perguntar: Carla, aquilo, Senhor, isso é o que o Senhor tem para mim? Porque às vezes nós estamos tão
grudados com aquilo que nós desejamos, que não largo. E às vezes o Senhor precisa quebrar para que aquele entendimento falso, aquela parede que está construída torta no nosso coração possa ser destruída. Porque se não tiver a destruição daquilo, não tem a cura. Como é que nós vamos viver a bênção e a abundância da presença do Senhor se a gente não for quebrado? Entende? E aí nós precisamos parar de andar assim, ó céus, ó vida, entende?